Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre o processamento de texto, como uma pessoa havia aí comentado e dado um feedback a respeito, para a gente começar a trazer mais os códigos, né, na prática. A gente vai de fato começar agora. Então, a gente teve no vídeo anterior, né, uma aula um pouco mais prática sobre como mexer no Google Colab, então um pouco sobre a interface, né? O que você pode usar, o que você pode fazer, como fazer. E agora a gente vai começar uma aula um pouco mais prática, de fato mostrando o Google Colab para fazer pré-processamento de texto. Então, se você não assistiu o vídeo sobre pré-processamento de texto em NLP, eu aconselho assistir, porque a gente tem um visual teórico, né? De tudo que a gente vai percorrer hoje na prática. Então é bem interessante para a gente poder ter esse tanto conceito quanto o visual de código mesmo, né? E ver como é que isso funciona. Qualquer dúvida que vocês tenham durante o processo, enfim, qualquer sugestão, fiquem muito à vontade para usar os comentários. Se você gostar do vídeo, deixa o like, é, compartilha, segue o canal, isso é muito bom para eu ver que vocês estão gostando e continuar fazendo os vídeos por aí, tá? Então, vamos lá, vamos ver esse código. Eu vou passar com vocês linha por linha, a gente vai explicar tudo com muita calma para ficar um pouquinho mais claro. E qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, dependendo da dúvida, eu respondo no comecinho do próximo vídeo ou no próprio comentário mesmo. Vai depender do nível de dificuldade ou complexidade, ou se eu achar que é uma dúvida que mais gente pode ter, enfim, que vale a pena discutir num vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, então aqui a gente tem a nossa interface no Colab, né? Eu já escrevi os códigos para ficar mais fácil, mas eu vou mostrar tudo para vocês linha por linha, então vocês não precisam se preocupar, tá bom? Vamos lá. A gente viu o pré-processamento na teoria, agora a gente precisa ver como isso funciona na prática. Então, inicialmente, eu acho que é bastante simples a gente considerar que a primeira coisa que a gente precisa é de um texto, certo? Ou um conjunto de textos. No caso aqui, a gente vai começar com um texto pequeno. Por quê? Porque é mais simples. A gente está começando, eu vou explicar conceitos bem básicos. Então, eu vou trazer aqui para vocês um texto pequeno, um texto simples, que não vai causar nenhum problema para a gente. Mas a gente poderia estar puxando um conjunto de texto que a gente chama de dataset, tá bom? Não tem problema, a gente pode trabalhar com textos maiores também. E aqui é um texto bem pequenininho realmente para a gente testar. Depois, quando a gente for trabalhar com alguns conceitos e algumas ideias um pouco mais complexas, aí sim eu vou começar a trazer textos maiores, enfim, eu vou aumentando o nível de complexidade ao longo dos temas que vão se complexando também. Então, aqui eu criei uma variável chamada texto. Essa variável recebe aqui uma string, eu sei que é uma string pela, pelas aspas, né? No caso aqui eu tenho 3 aspas, só porque eu queria poder escrever meu texto segmentando ele, tá vendo que ele tá quebrado em 2 linhas? Eu queria poder fazer isso. Mas, se você for escrever ele todo numa linha só, você pode também só colocar assim, sabe? Só as aspas assim e escrever teste, por exemplo. E aí fica tranquilamente. O que eu não posso fazer é isso, entendeu? Tipo, teste 2, teste 1. Porque aí ele não entende que isso aqui é uma continuação. Essa quebra de linha pra ele. Aí o que eu tenho que fazer? Adicionar mais aspas. Aí ele entende que isso aqui é uma continuação. Por isso que eu fiz daquele modo, entendeu? Mas os dois jeitos, com uma única aspas ou com 3, os dois significam que é uma string. A única diferença é que tem a quebra de linha aqui no meio, tá bom? E aí eu pedi para ele printar só para vocês verem como é que fica. Então, quando ele printa, ele mostra para mim o texto. Então, olá, meu nome é Joana, isso aqui é só um exemplo, tá? Estou aprendendo sobre processamento de linguagem natural. Aqui eu coloquei este asterisco só para a gente ver como ele vai sumir com os processos do pré-processamento. E quero entender como funciona o pré-processamento de textos. E aqui também tem um emoji, exatamente para que fique claro etapas do pré-processamento, tá bom? Então vamos fazer aos pouquinhos.
inicialmente a gente já tem o texto com o que a gente vai trabalhar, que é esse texto aqui. E agora, né? O que acontece? Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui, depois que a gente já tem o texto, é importar esse IRE, que é o que a gente chama de módulo de expressões regulares. E para que ele vai servir, né? Qual que é a função dele aí para a gente? Ele vai servir para a gente fazer o seguinte: a gente vai procurar determinados símbolos, determinados padrões de string, né? E a gente vai substituir eles por outros, outra coisa que a gente vai pedir. Então, o que acontece? A gente cria uma segunda variável aqui chamada texto sem pontuação, mas, enfim, poderia ser qualquer variável. E a gente chama o módulo, né? E vai pedir aí uma substituição. Aqui dentro, o que significa isso aqui? Isso aqui, pra gente, ele vai servir como um padrão, né? Então, existem vários padrões, que é basicamente você falar, essa classe de caractere aqui, você vai substituir por determinada coisa. E aí, cada símbolo, cada coisinha, cada letra significa alguma coisa pro meu programa. Então, tudo dentro aqui desses colchetes, né? Tanto aqui quanto aqui, é uma classe de caracteres. Então, esse símbolo aqui, ó, o que a gente chama de chapéu, né? Tá bem logo após o colchetes, ele basicamente nega a classe. Ou seja, o que isso significa, né? Ele vai estar dizendo pra gente que vai ser substituído qualquer caractere que não se enquadre nessa regra, nesse padrão que vai ser estipulado. Então, aqui a gente vai ter esse W, que o que ele significa é um word character. Então, esses caracteres de palavras, ele vai representar letras, ele vai representar dígitos, underscore, que é aquele underline, né? Enfim, e por padrão, tá? Tem como você tirar isso com outros padrões que você pode usar dentro dos colchetes, mas por padrão, esse W, ele também inclui letras acentuadas. Então, se você tiver um C cedilha, se você tiver um A com acento, enfim, qualquer coisa do tipo, também está considerando. E depois a gente tem esse S também, né? Que ele vai estar considerando espaços, tab, quebra de linha, enfim. E aí você tá juntando tudo, né, dentro dos colchetes. Perdão, às vezes eu posso confundir com parênteses na hora de falar, mas é colchetes, tá bom? Às vezes acontece, perdão. Então, ele vai estar casando com qualquer caractere que não seja letra, dígito, underscore, que é underline, né? E não seja espaço, ou seja, pontuação, símbolo, emoji, sinais, tudo isso vai sumir. Ele está falando aqui dentro o que ele vai desconsiderar. E aí, qualquer coisa que fuja disso vai sumir. E como eu sei que vai só sumir, vai ser removido? Porque aqui está falando o que vai ser substituído. Então, o primeiro espaço aqui é o que ele vai ignorar, o que ele não pode considerar para deletar. E o segundo espaço é pelo que ele tem que substituir. Então, por exemplo, um emoji não está descrito aqui. Se o emoji não está descrito aqui, ele vai ser removido. Mas ele vai ser removido por quê? Porque aqui está falando pelo que eu tenho que substituir o emoji. Dentro, tá vendo que não tem nada? Não tem espaço vazio, não tem nada. É um abre e fecha aspas simples, não tem nada. Ou seja, remoção. Isso significa que não vai ser substituído por nada. Mas eu poderia colocar aqui dentro pelo que vai ser feita a substituição. E aqui, por último, depois da segunda vírgula, né? Eu tenho qual vai ser o texto que eu tenho que estar fazendo essas substituições. No caso, o texto é esse texto aqui que a gente já colocou logo na primeira célula, né? E aí depois eu só peço para ele printar esse texto sem pontuação e ele printa ele aqui embaixo, né? Então, olá, meu nome é Joana, estou aprendendo sobre processamento, piriri, parará, pururu. No caso aqui, tá vendo? Ele está considerando a
a acentuação, porque eu falei que esse Word, né, a princípio, por padrão, ele inclui as letras acentuadas, mas você pode fazer a retirada. Tá vendo que aqui ele tá considerando a pontuação, né? Porque, como eu disse, esse W aqui, por padrão, ele tá considerando as palavras acentuadas, mas você pode escrever um outro padrão dentro aqui dos colchetes que não considere os acentos. E aí eu acho que vale a pena você ir lá no módulo das expressões singulares da GRE e ver os padrões possíveis, enfim, para ver o que vai se adaptar para o seu problema, para o seu caso, para o que você precisa fazer. Tá bom? Então, essa primeira parte é bastante simples e a gente já removeu toda a pontuação, todos os. Tá vendo? A gente tinha o asterisco, né? Já fez a remoção. Tudo que não fosse relacionado ao texto ou que a gente achasse que tinha relevância textualmente já foi retirado. E aí a gente vai para a próxima parte. Então, depois que a gente termina essa parte da remoção de pontuação, eu acho até interessante, ó, para processamento, que antes tinha uma separação, tá vendo? Não tem mais, agora tá junto, porque o elemento foi removido. E todos os outros símbolos também, como a gente viu. Depois a gente faz o quê? A gente transforma isso para letras minúsculas. E aí é muito simples, é um método que já está embutido aí no Python, que é o método que a gente chama de ponto lower. Então você só tem que, no caso aqui eu estou criando uma nova variável, texto minúsculo, aí eu venho, coloco a variável que está guardando o meu texto anterior, no caso é texto sem pontuação, tá? Que é a minha variável aqui, ó, tá vendo? E adiciono aqui um ponto lower. Aí, o que vai acontecer? O texto sem pontuação vai continuar exatamente assim, enquanto eu vou ter uma nova variável com um novo valor, que aí sim vai ser o texto em minúsculo. Então, eu guardo as coisas separado, porque se eu tiver qualquer problema durante o processo, eu não vou ter mexido com uma fonte única. Se eu tiver uma única variável que eu só vou reescrevendo ela, se eu perceber, notar qualquer problema no processo, eu vou ter que começar do zero, porque eu já vou ter mudado ela várias vezes. Se eu vou mudando a variável e adicionando esses processos em novas variáveis, se eu encontrar um problema, se eu encontrar um erro, eu posso agir diretamente na variável em que o erro está acontecendo, para que eu só tenha que fazer as modificações a partir dali. E tudo que venha antes possa ficar da maneira como estava. É óbvio que nesse caso aqui a gente está trabalhando com um código muito pequeno, coisas muito singelas. Mas dependendo do seu problema, e dependendo do que você estiver fazendo, principalmente se você está começando a escrever códigos agora, talvez seja interessante separar as coisas, até por fins de entendimento mesmo, de saber o que está acontecendo. Então, a gente vem aqui, joga esse ponto lower, e aí ele vai pegar a variável anterior, que eu tinha esse texto aqui, né? Já sem pontuação, sem caracteres especiais, enfim. E vai colocar tudo em letra minúscula. Então dá pra ver aqui, ó, que depois que eu printei, o olá já tá em minúscula, o J de Joana já tá em minúscula, o E de estou já tá em minúscula, e assim por diante, tá bom? Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo, a gente vai fazer o que? A tokenização. Para fazer a tokenização, a gente tem várias formas, mas nesse caso aqui, eu estou fazendo usando a biblioteca NLTK, que a gente mencionou na aula anterior, tá bom? Eu mencionei duas bibliotecas, né? A NLTK e a Space. A NLTK é a que a gente vai usar para tokenização. Então, aqui você vai precisar importar, fazer download, no caso, desse modelo, que é a base de tokenização do NLTK. Aí, no caso, é só você copiar e colar, né? E você vai ter que fazer download desse outro aqui, desse outro modelo, que basicamente aqui ele vai ter, eu coloquei as tabelas específicas para cada idioma, né? Porque imagina, tokenização depende de idioma para idioma. E aí é importante que você
mostre para ele qual é o idioma que você está usando. Mas ele tem esse download aqui que é uma tabela que ele especifica quais são as línguas, os idiomas, né? E aí aqui embaixo eu criei uma nova variável, chamei aqui a minha biblioteca e chamei aqui o método que eu preciso da biblioteca. Então, no caso aqui, eu estou usando o Word Tokenize. Por quê? Porque ele vai tokenizar em palavras. Lembra, é aquilo que eu comentei na aula teórica. A gente pode tokenizar em palavras, a gente pode tokenizar em sentenças, depende do que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, a gente vai tokenizar em palavras, então eu vou puxar o Word Tokenize. E aí eu mostro para ele qual que é o texto, qual que é a string que eu vou estar usando, no caso é o texto minúsculo, que é essa minha variável anterior, e a linguagem que eu vou estar usando é o português. E aí eu coloco ele aqui bonitinho e peço o print dos tokens. Então ele vai mostrar para mim tudo separado em tokens. Olá é um token, meu é outro token, nome é outro token e assim por diante, tá vendo? Tudo aqui são tokens diferentes, tá vendo? Bom, gente, essa foi a parte 1 do collab de pré-processamento. Ficou um vídeo bem longo quando eu produzi, então eu achei melhor quebrar em duas partes, porque, enfim, tinha mais de 30 minutos de vídeo e para não ficar uma coisa muito densa, muito pesada, eu preferi segmentar. Então a gente vai ter parte 1, que é esse vídeo aqui, e parte 2, que eu vou lançar ainda essa semana, com a continuação do vídeo, tá? Então a gente parou na tokenização, em um dos métodos de tokenização. Eu vou mostrar no começo do próximo vídeo uma outra forma de tokenizar com outra biblioteca. E aí a gente dá prosseguimento. Então, remoção de stop words, o processo de lematização, enfim, e tudo que eu já apresentei no vídeo teórico, tá bom? Então, eu espero vocês na parte 2 desse vídeo e qualquer dúvida que tenha ficado, enfim, algum comentário que vocês queiram fazer, por favor, fiquem muito à vontade para fazer. Eu tô sempre de olho nos comentários. E, enfim, se você gostou, deixa o like e até o próximo vídeo.